A transmissão escrita. A Bíblia, na forma em que a conhecemos, é basicamente um livro único e coeso. Mas isso significa dizer que Jesus, ao ir para a sinagoga todos os sábados, levava debaixo de seu braço uma cópia do Antigo Testamento? Quando Paulo instruiu Timóteo acerca da divina inspiração da Escritura, teria o apóstolo em mente um livro exatamente igual ao que você tem em suas mãos hoje? A resposta é não. Diferente do Alcorão, cuja tradição islâmica afirma ter sido revelado a Maomé ao longo de um período de 23 anos, a Bíblia, por sua vez, foi escrita por cerca de 40 pessoas em um intervalo de quase 2 milênios. Ademais, os estudiosos consideram que a Bíblia levou cerca de 1000 anos para ganhar sua forma atual com ambos os testamentos completos. Como as primeiras páginas da Bíblia foram escritas? O maior risco que há no processo de transmissão oral é a própria limitação humana em se lembrar daquilo que lhe foi transmitido, e, logo, comunicar eficazmente a outrem a mensagem recebida. Ainda que a capacidade dos antigos em memorizar textos e reproduzi-los com fidelidade seja muito maior que a nossa, que vivemos no século XXI, sempre há um risco de inconsistência. O desenvolvimento da escrita há mais de 5.000 anos, na Suméria, possibilitou o registro gráfico daquilo que antes habitava apenas na mente das pessoas. A escrita tornou-se o meio mais prático para que as informações pudessem ser transmitidas de geração em geração de forma fidedigna, precisa e consistente. De acordo com Miller e Huber, enquanto os hebreus passavam a sua cultura adiante de boca em boca, os primeiros sistemas de escrita do mundo estavam entrando em uso. Na Mesopotâmia, onde Abraão recebeu o chamado do Senhor, um tipo de escrita chamada cuneiforme estava sendo usada. No Egito, onde os descendentes de Jacó trabalhavam como escravos, estavam em uso os hieróglifos. Diz uma antiga lenda judaica que, antes de Deus ter criado o mundo, ele formou a língua hebraica. Mas as coisas não aconteceram exatamente assim. As diferentes escritas passaram por um processo de desenvolvimento que se confunde com a própria história dos povos que as desenvolveram. O registro bíblico, pelo menos no Antigo Testamento, foi se transformando e tomando diversas formas e tipos. Em primeiro lugar, temos a escrita cuneiforme. Tal forma gráfica faz referência a alguns tipos de escrita feitos com o auxílio de objetos em formato de cunha, geralmente pedaços roliços de madeira cortados em V em sua extremidade, usados para cunhar sinais gráficos em superfícies macias como argila e argamassa. Essa é considerada por muitos estudiosos um dos primeiros códigos escritos da humanidade, tendo sido inventada pelos sumérios aproximadamente em 3500 a.C. Os pictogramas foram ao longo do tempo sendo simplificados e combinados uns com os outros para expressar sentidos de palavras e ideias completas. A peça literária mais relevante nessa forma de escrita foi a Epopeia de Gilgamesh, preservada em 12 placas de argila e que contém, entre outros, o mito de um dilúvio e de um homem que construiu uma arca para sobreviver à catástrofe. Já a escrita hieroglífica foi utilizada prioritariamente pelos egípcios, que a usaram como sistema gráfico por muitos milênios. Essa forma de escrita foi desenvolvida em um período muito próximo ao desenvolvimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Diferente dos escritos cunhados, os hieróglifos eram símbolos desenhados e entalhados em pedra. Entretanto, devido à riqueza do sistema pictográfico, ele foi finalmente decifrado por Jean-François Champollion, de 1790 a 1832, só em 1822. Isso foi possível porque na estela, coluna ou placa de pedra em que os antigos faziam inscrições, para fins de registro histórico ou para funerais, utilizada estavam escritos 3 textos iguais em hieróglifo, grego e demótico. A comparação dessas 3 línguas possibilitou a codificação final do sistema gráfico dos egípcios. Podemos constatar o desenvolvimento da transmissão escrita dentro da própria Bíblia. Quando a narrativa avança de Gênesis para Êxodo, vemos que a questão do registro e da transmissão escrita vai ganhando destaque. Em Êxodo, por exemplo, encontramos a primeira menção do registro gráfico de algo considerado como palavra de Deus.
Na verdade, o próprio Deus fez isso, ou seja, ele mesmo escreveu os seus mandamentos nas 2 tábuas de pedra. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18, Ara. Posteriormente, Deus ordenou que o conteúdo da lei fosse escrito, preservado e transmitido como tal. Deuteronômio 31, 9, 13. Entre as formas primitivas em que se escreveram os textos bíblicos está o papiro. Nota de rodapé. Os primeiros registros bíblicos, narrativas e inscrições que fazem referência a eventos do Antigo Testamento foram escritos em proto-hebraico e registrados em tábuas de argila, escrita cuneiforme, placas de metal, tábuas de pedra, óstraco, fragmento de cerâmica, normalmente de um vaso quebrado, e, posteriormente, em papiro e pergaminho. Fim da nota. O papiro era uma folha feita de fibras de uma planta aquática, Cyperus papyrus, que nasce às margens do rio Nilo, no Egito, e em algumas regiões da Galileia. Essas fibras eram entrelaçadas, prensadas e secas de modo a formar uma superfície favorável ao registro gráfico. A própria palavra de origem grega biblion quer dizer, entre outras coisas, papiro. O texto bíblico também faz menção do uso desse tipo de material para a escrita. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo, chartion bibliou, e escreva nele todas as palavras que falarei. Jeremias 38, 18, 43, 18 na Septuaginta. Mais adiante, é relatado que Baruque, cooperador do profeta Jeremias, escreveu a mensagem do profeta endereçada ao rei Joaquim em um rolo de papiro, que depois foi cortado e queimado pelo rei. Confira Jeremias 36, 23. Ele ditou todas essas palavras, e eu as escrevi com tinta no rolo, em biblio. Jeremias 36, 18. 43, 18 na Septuaginta. Posteriormente, outros materiais foram usados para o registro bíblico. As folhas de papiro eram materiais bons para a escrita, no entanto, deterioravam-se com facilidade. Então, na busca por um material durável, desenvolveu-se o uso do pergaminho, membrana, que consiste na escrita sobre folhas feitas de couro animal tratado, ovelha, bode, etc. Os mais importantes manuscritos bíblicos escritos a partir do século IV e a maioria dos textos que compõem a coleção dos manuscritos do Mar Morto foram escritos em pergaminhos, cujos textos e fragmentos são mantidos até hoje em um bom estado de conservação. O apóstolo Paulo conhecia o uso do pergaminho, pois tal qual registrado em 2 Timóteo 4, 13, ele solicita que lhe sejam trazidos os livros, especialmente os pergaminhos, da Bíblia malista tais membranas. O livro, tal como conhecemos hoje, foi desenvolvido por volta do século II, quando folhas de papiro foram encadernadas para o uso dentro das igrejas. Já a partir do século IV ou V esses mesmos códices começaram a ser produzidos utilizando-se o pergaminho, um material muito mais durável e resistente ao manuseio. O Codex Sinaiticus, séculos IV a V, por exemplo, foi a primeira Bíblia em pergaminho completa, com Antigo e Novo Testamentos, e mais a adição de alguns apócrifos, encadernados em formato de códice. Quais são as vantagens da comunicação escrita da Palavra de Deus? De acordo com o Word, são 3. Primeiramente, temos a questão da transmissão. Por mais que levemos em consideração que as sociedades do Oriente Próximo priorizavam a transmissão oral de seus costumes e tradições, não podemos negar que esse tipo de comunicação possui um risco inerente, a inexatidão da informação original transmitida ao longo do tempo. É como se brincássemos de telefone sem fio. Por mais que eu me atente ao conteúdo daquilo que ouço, não há garantias de que transmitirei fielmente a outrem o que fora falado no início. Nesse sentido, a forma escrita garante a transmissão e a preservação mais precisa do conteúdo revelado originalmente. Em segundo lugar, temos a oportunidade para examinarmos, de maneira repetida, um mesmo texto.
Esse ponto é facilmente atestado no estudo e na leitura da Bíblia. Não se espera de um estudante sério das Escrituras que tenha uma compreensão holística e detalhada do conteúdo bíblico com uma única e simples leitura. O faro teológico é desenvolvido à medida que um mesmo texto é lido e relido. Esse exame repetido só se torna possível quando o conteúdo a qual estamos recorrendo não muda, ou seja, está registrado em forma escrita. Por fim, temos a questão da acessibilidade, possibilitada pelo texto bíblico impresso. Já imaginou dependermos apenas da transmissão oral de conhecimento para termos acesso à mensagem bíblica? Como já discutimos, essa realidade bateu à porta da igreja primitiva à medida que os apóstolos e as testemunhas oculares morriam. O processo da escrita da revelação divina, além de possibilitar a preservação da mensagem apostólica original, permitiu também que cada vez mais pessoas tivessem acesso a essas informações de forma confiável. Os três fatores apresentados anteriormente resumem bem a ideia do motivo pelo qual Deus, na sua soberania, dirigiu a história da transmissão de sua própria revelação a fim de que ela se tornasse, em primeiro lugar, textos escritos, e posteriormente, um livro contendo toda a palavra de Deus ao ser humano. Wayne Grudem afirma: É mais proveitoso para nós estudar as palavras de Deus escritas na Bíblia. É a palavra escrita de Deus que ele nos ordena estudar.